Olá, me chamo Felipe da Rosa Fogasato, sou aluno da matéria de Plantas de Lavoura 2 do curso de Agronomia da Unijuí. E por meio deste vídeo, um pouco sobre a cultura do lúpulo. O lúpulo, do gênero Humulus lupulus, é nativo da Europa, mais precisamente da Alemanha, região de Hallertau. É considerado um conservante natural, sendo uma das principais razões de fazer parte da composição das cervejas. Entretanto, as inflorescências da planta que fornecem amargor e aromas característicos. Também é utilizado como um fármaco, por ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O alfa-ácido amarílico, presente nas inflorescências, tem efeito positivo no controle de várias doenças complexas, que são referidas pelo nome coletivo de síndrome metabólica. Estudos apontam que na última safra, em 2020, a área global cultivada com lúpulo foi de aproximadamente 63 mil hectares, com a maior parte cultivada nos Estados Unidos e Alemanha, que são os maiores produtores a nível mundial. No Brasil, a produção do lúpulo ainda está em desenvolvimento, com pequenas áreas de cultivo, sendo estudadas com genótipos que se adequam ao clima brasileiro. Porém, deve-se ter muita cautela, pois sua comercialização é muito direcionada a um nicho específico de clientes, e saber qual variedade que o consumidor está procurando é essencial para realizar a venda. Bom, então só um pouquinho sobre a fisiologia do lúpulo. É uma planta angiosperma, perene, podendo viver cerca de 50 anos, tem hábito trepador e pode alcançar cerca de 8 metros de altura. Suas raízes também são longas, podendo atingir cerca de 4 metros de profundidade e 5 metros de lateralidade. E possui rizomas. É uma planta dioica, então tem os sexos separados, sendo que a feminina é responsável pela produção dos grânulos de lupulina, utilizados na fabricação da cerveja. A planta inicia a diferenciação das gemas reprodutivas que se encontram nas axilas das folhas. Neste período, a planta para de crescer verticalmente e emite ramos laterais mistos com folhas e inflorescências no terço superior do caule, portanto sendo muito bem-vinda florada, que irá gerar frutos e também limitar o crescimento da planta. A planta de lúpulo passa por uma transição após a maturação e colheita dos cones, onde as folhas e ramos começam a senescer, e então a planta entra no período de dormência, onde somente será superada quando a planta atingir suas horas de frio necessária para que se inicie então um novo ciclo. Então, um pouquinho sobre os principais genótipos e cultivares de lúpulo, né? O Brasil já possui uma variedade que foi obtida por hibridação natural, que ocorreu em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, em 2005, sendo ela conhecida como a mantiqueira. O genótipo brasileiro foi lançado em 2014 e possui bons índices de alfas ácidos e óleos essenciais. A nível mundial, existem mais de 30 variedades americanas e 40 europeias de lúpulo, sendo elas divididas em três grupos que definem as suas características de amargor, aroma e dupla aptidão. A característica de amargor podemos citar a Magnum, de origem alemã, que é utilizada para a produção das cervejas do tipo Ale, Lager e Stoudt. Já para características de aroma, podemos citar a Cascade, de origem americana, sendo usada para a produção de cervejas artesanais. E para a produção das cervejas do tipo IPA e American Ale. Já se tratando dos lúpulos de dupla aptidão, onde se confere as duas características de amargor e aroma em sua composição, podemos citar a variedade Centennial ou Continental, de origem americana, puxando muito as características da Cascade com toques cítricos. Ou então um pouquinho sobre as formas de implantação. A definição do local de implantação é muito importante, devido à planta não suportar solos pobres e mal drenados.
O pH preferencial é o mais próximo da neutralidade. A escolha da área de cultivo segue alguns critérios, como solo plano ou levemente ondulado, evitando ao máximo aclives devido à estrutura da planta, e direcionando então o transplante no sentido norte e sul. Sendo assim, as plantas têm maior incidência de radiação solar, sendo um fator importante de produção. A utilização de quebra-ventos é muito importante, pois se trata de uma planta muito alta, ficando mais exposta a vendavais, sendo também muito importante a utilização das guias e estruturas de sustentação. Um pouquinho sobre o sistema de cultivo também. Para a instalação do lúpulo, deve-se fazer a gradagem e a aração, de no mínimo 30 centímetros de profundidade na área. E no transplante das mudas, indica-se a utilização de mudas padronizadas, de tamanho, da parte aérea e raízes, trazendo um padrão de lavoura. As mudas devem ser alocadas em covas de 20 a 30 centímetros de profundidade, onde irá ser enterrada junto de uma estaca, que servirá como base de sustentação do pé, de forma que a estaca será amarrada fios em forma de V, que a planta irá usar como meio de locomoção durante seu crescimento vegetativo. Porém, há outras formas de condução da planta, que irá depender do objetivo da produção, sendo um dos principais manejos, principalmente a partir do segundo ano. Seu espaçamento irá variar conforme for a forma de implantação. No caso de condução vertical, o espaçamento fica 1 metro entre planta e 3 metros entre linha. Após o terceiro ano, deve-se efetuar o manejo das raízes da planta, de forma a rompê-las entre linhas, pois já se torna um dreno de assimilados. Outro manejo fundamental para a cultura do lúpulo é a irrigação, devido à sua grande necessidade hídrica, sendo ela principalmente via gotejo, para que os componentes de produção, como a floração, formação de inflorescências, quantidade de cones viáveis e a sua maturação sejam bem desenvolvidas e homogêneas. Então, um pouquinho sobre o manejo nutricional. A área deve ser corrigida previamente, preferencialmente, então, 2 meses antes do transplante das mudas. E na cova de transplante deve ser usado adubação fosfatada. Então, no primeiro ano de cultivo é feita 3 adubações de cobertura nas épocas de brotação, crescimento vegetativo e na pré-florada, totalizando aproximadamente 50 gramas por planta. No segundo ano deve-se aumentar a adubação, também em 3 momentos, podendo utilizar 100 gramas a 150 gramas por planta de adubação nitrogenada, mas também de potássio, cálcio e boro. Se fala muito sobre a proteção do solo durante o cultivo do lúpulo. E o trevo branco é uma ótima opção de adubação verde, e é muito bem-vinda por ter um porte de planta baixa, não dificultando o manejo das plantas de interesse. E também são muito eficientes na fixação de nitrogênio, devido à associação com a microbiota do solo. E atuam também na proteção do solo, evitando assim perdas por fatores ambientais, como excesso de chuvas, aquecimento do solo, macro e microfauna. E esse manejo irá contribuir para o próximo, que é o manejo de plantas invasoras, que irá auxiliar no controle de plantas invasoras devido ao abafamento produzido pelo trevo branco. Então, não há relatos de plantas com resistências a herbicidas, né? Plantas de lúpulo. Então, o controle deve ser feito no pré-plantio com o uso de secante, para eliminar as plantas daninhas. Bem, então, o manejo de doenças e pragas, não se tem relatos sobre moléstias ou injúrias causadas por algumas doenças. Porém, ataques de formigas cortadeiras já se teve casos. Onde se for muito intenso, pode ter perdas significativas de plantas viáveis, podendo ser usados produtos à base de fipronil para seu controle. Na colheita, então, a colheita no Brasil predomina a manual, que é realizada quando os cones se encontram maduros, com a característica de cor verde, conforme a variedade, tendo 2 semanas
de janela de colheita. E o principal aspecto visível é a lupulina de cor dourada bem forte. A cor verde herbácea na maturação é um sinal de qualidade, pois quando começa a amarelar, significa que está oxidando, perdendo qualidade, principalmente as aromáticas. Então, o pós-colheita, no galpão é feito o beneficiamento, que se baseia por separação dos cones da parte vegetativa da planta e disposta sobre uma mesa para fazer a seleção dos cones. Uma planta adulta de lúpulo pode atingir a produtividade de até 2,5 kg por planta. A secagem dos cones é fundamental para que se consiga manter a qualidade dos mesmos, que por sua vez se degrada rapidamente, devido à grande quantidade de umidade que pode estar em torno de 75 a 80%. Caso não consiga fazer a secagem, deve-se resfriar os cones a temperaturas inferiores a 10 graus Celsius. Porém, é indicada a secagem com 40 graus Celsius e deve-se atingir de 10 a 9% de umidade. E aqui na imagem a gente consegue ver então uma máquina de secagem do, do lúpulo, onde aqui é colocado nas gavetas os cones e é secado então a essa temperatura. E aqui na esquerda a gente vê uma máquina de separação, onde ela separa então a parte vegetativa da parte reprodutiva, que é os cones, né? E a armazenagem da produção dos cones após a sua secagem deve ser em embalagens metalizadas, como a gente pode ver aqui na imagem, um exemplo, e com fechamento a vácuo, o que evitará a degradação pela luz. Após esse processo, o seu armazenamento pode ser de forma resfriada ou a temperatura ambiente, assim garantindo qualidade até que o produto chegue em seu destino final. Bom, isso é um pouco então sobre a cultura, que está crescendo muito na agricultura atual, e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre a importância da cultura e cultivo do lucro. Muito obrigado pela atenção.